Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você informação. E olha, o assunto de hoje é quente e o assunto de hoje é diferente. Eu vou comentar com vocês sobre a situação Rússia e Ucrânia, mas num enfoque diferente, pois eu vou responder perguntas aqui. E são as principais perguntas que estão sendo feitas nesse momento. Mas quero dar para vocês aqui um panorama também de como está a situação agora. Vou ser o mais objetivo, o mais direto possível, para você ficar por dentro de tudo. E a grande questão é, esta guerra pode atingir você em alguma coisa? Essa guerra pode chegar a te prejudicar de alguma maneira? Sim ou não? Eu vou te contar isso aqui agora. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e deixa aí embaixo também a sua pergunta, pois é muito importante. Nos próximos vídeos eu posso fazer um outro vídeo baseado nas suas perguntas, tá bom? E não esqueça, você é o mantenedor do canal, então entra aí nos comentários e ajude a manter esse canal. Então, vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. Eu quero passar para vocês primeiro aqui um panorama da situação atual. Como vocês sabem, a Rússia ficou dizendo vários dias seguidos que estavam tirando tropas, Estados Unidos e OTAN desmentindo a Rússia seguidamente, dizendo que não, a Rússia não estava tirando as tropas, pelo contrário, estava mandando mais tropas. Até que chegou um momento que a Rússia disse oficialmente que não está retirando tropas, mas vai manter as tropas. Fora isso, a Rússia está fazendo exercícios militares com mísseis, né? Mísseis de alto poder de destruição. Com toda certeza, a Rússia para mostrar a sua força. Nesse momento, acabamos de receber anúncios aí que saem no jornal de que a França, liderada pelo Macron, porque a França agora está encabeçando a União Europeia, né? E é muito importante, com toda certeza, para a União Europeia cuidar de toda a situação da situação da Europa, porque sabe que isso pode impactar a Europa como um todo. Então, a União Europeia, nesse momento, na direção do Macron, anuncia que será feita uma cúpula entre vários países da região, juntamente com o Putin. Os Estados Unidos acaba de anunciar que o Biden convocou, né, um gabinete, uma reunião com todo o gabinete de guerra, com todo o pessoal para definir o que será feito nessa questão. Então, todos fazendo reuniões sobre o que vai acontecer. Esse é o pé da situação agora. Putin se preparando, fazendo reunião, cada um fazendo uma coisa, e o Putin tentando ganhar um tempinho aí para fazer as suas manobras. Então vamos aqui agora direto às perguntas. Eu vou trazer para vocês aqui as principais perguntas e estarei trazendo a resposta. Com toda certeza é a minha resposta que eu vejo da situação e você pode comparar com o que você está vendo na internet ou com o que você acha também, ok? E você pode me responder aí nos comentários concordando ou discordando da minha resposta. Primeira grande pergunta que é feita nesse momento. A situação Rússia e Ucrânia pode ocasionar uma terceira guerra mundial? Sim ou não? No meu entender, não. Tá, pessoal? No meu entender, não. Por quê? Porque a Ucrânia, nesse momento, não tem tratado com outros países para lhe defender. A Ucrânia, nesse momento, é praticamente deixada sozinha. Então, os Estados Unidos não vai defender a Ucrânia, nem a OTAN vai defender a Ucrânia, porque não há tratados. Então, é a Ucrânia brigando contra a Rússia, né? Um país grande em extensão de população, mas diante do poderio militar da Rússia, acaba se tornando um país pequeno. Então, a tendência, mesmo que a Rússia entre na Ucrânia, tome a Ucrânia, faça e aconteça, os países do mundo devem agir apenas com sanção e uma série de coisas, mas não deve acontecer uma terceira guerra mundial baseada na situação da Ucrânia. Mas, com toda certeza, isso pode deixar exposto, né, a OTAN e os Estados Unidos, demonstrar fraqueza, e isso pode levar outros países a se adiantar, a fazer coisas na outra parte do mundo. Uma segunda pergunta que é muito feita pela maioria das pessoas é: a Ucrânia tem poder para resistir à Rússia? Vamos lá na questão. Sim e não. A verdade, não. Pode resistir até quando? Pode resistir até um determinado momento, mas não pode resistir durante todo o tempo. Muitas pessoas comparam a Ucrânia com a Ucrânia de 2014. Em 2014, no período lá da Guerra da Crimeia, a situação toda, a Rússia entrou em Donbás, entrou na Ucrânia, e os exércitos da Ucrânia foram facilmente derrotados pela Rússia, tá? Só que em 2014, o exército da Ucrânia era 6 mil homens só, totalmente desorganizado, totalmente sem equipamento. Hoje,
o exército da Ucrânia já são 150 mil homens. Já é um exército equipado. Começou a ser destinado, uma parte maior do PIB da Ucrânia começou a ser destinado para reforçar o exército. E outra, tanto a OTAN como os Estados Unidos investiram bilhões de dólares para reforçar o exército da Ucrânia. Então, nós só vamos saber, né, quanto tempo a Ucrânia vai resistir à Rússia durante o período da entrada, tá? Mas dizer que a Ucrânia tem poder para resistir à Rússia de verdade, não tem. Com tudo que possa ter, pode conseguir resistir durante um tempo, não durante todo o tempo. Pode até trazer muitas baixas para a Rússia. A Rússia, todo mundo acredita que a Rússia deve perder em torno de 10 mil soldados na entrada. Já a Ucrânia terá um número muito maior de perdas, né? Agora, a Rússia está com todo um sistema naval montado para atacar, tem um sistema aéreo poderoso. Então, a Rússia vem pelo ar, vem pelas águas, vem pelo chão com tanques. Então, é um poderio muito grande, muito difícil de resistir. Lembrando que não é uma guerra de rebelde, agora é o exército da Rússia. É uma outra questão. E segundo diz os Estados Unidos e a própria OTAN, a Rússia tem aí aproximadamente 190 mil homens na fronteira para entrar, tá? Com tanques, com todo o aparato necessário para entrar para essa incursão. Outra pergunta que muita gente faz, eu vou responder: quem tem razão nessa situação toda? Vamos aqui. Quando a gente comenta sobre quem tem razão, todo mundo tem a sua razão. A Rússia tem a sua razão, em certo sentido. Por quê? Porque a Rússia acha que a OTAN está indo em direção à Rússia. E se a OTAN entrar na Ucrânia, a OTAN vai pôr armamento pesado e vai ficar com facilidade para atingir a Rússia. Então a Rússia se sente que a OTAN está fazendo um cerco à Rússia. Então a Rússia é contra a OTAN. Então a Rússia tem a sua razão. Defensivamente, a Rússia estaria, no pensamento de alguns, dentro da sua razão. Muitos acreditam que a OTAN deveria recuar. Porém, a Ucrânia também tem razão, porque a Ucrânia foi muito usada pela Rússia. A Rússia já invadiu, fez e aconteceu dentro da Ucrânia, né? Acha que a Ucrânia é o seu quintal, pode fazer o que quiser, e não. A Ucrânia é um país soberano, a Ucrânia tem o direito de, se quiser entrar para a OTAN entrar, a Ucrânia tem esse direito de se decidir, né? E do outro lado tem Estados Unidos e OTAN, que tem o direito também de se expandir. Então, a questão da Rússia. Então, cada um tem a sua razão. Cada um tem a sua razão. A questão entra aí o ponto agora da negociação, negociar e chegar a um ponto. Pelo que disse aí a OTAN, né, pelo menos o primeiro-ministro da Alemanha, a entrada da Ucrânia na OTAN não vai ser nem tão cedo, né? Então, diante dessa situação, mas a Ucrânia também tem a sua razão. Outra pergunta que é feita: o que a OTAN e os Estados Unidos podem fazer nessa situação? Podem fazer tudo e não podem fazer nada. Por que podem fazer tudo e não podem fazer nada? Porque a Ucrânia não tem tratado nem com os Estados Unidos nem com a OTAN. Estavam em conversas para entrar, mas ainda não entraram oficialmente, ok? Então, se não tem tratado, por que os Estados Unidos entrariam numa guerra pela Ucrânia se não tem um tratado definindo isso? Se ele não está dentro da OTAN, então não tem o porquê. Agora, se rapidamente quiserem defender a Ucrânia, eles podem fazer as ações todas e botar a Ucrânia dentro da OTAN. E aí mandar os exércitos da OTAN para batalhar nessa questão, demonstrando que a Ucrânia agora faz parte da OTAN. Agora, quem quer fazer isso, né? Quem quer deixar a coisa mais quente aí nessa situação com a Rússia agora? Mesmo a Rússia tendo todo o poderio, como o próprio Putin já soltou uma ameaça, que se a Ucrânia fizer parte da OTAN, né, ficaria uma guerra que ninguém saberia o que poderia acontecer. Agora, se tivesse a Ucrânia dentro da OTAN, a Rússia não invadiria. Não invadiria de jeito nenhum, porque a Rússia sabe que a OTAN estaria obrigada, junto com os Estados Unidos, a defender a Ucrânia. E aí a relação de força muda totalmente nessa situação. Outra pergunta que é feita: a Rússia vai mesmo invadir? É uma pergunta que todo mundo está fazendo. 80%, tá, pessoal, de todos os especialistas, de tudo que é feito, sim, 80% aponta que a invasão pode acontecer a qualquer momento. O próprio Estados Unidos, a sua inteligência, já pegou informação de vários generais de dentro da Rússia que receberam a ordem para a invasão. A ordem já foi dada, já tem data, tem dia, a invasão deve acontecer sim. Agora, há uns 20% de chance aí de essa invasão não acontecer. Por isso que o Putin ainda não invadiu, está prorrogando, está tentando conseguir alguma coisa, né, com a OTAN, com os Estados Unidos, está negociando, né, está numa posição de força, porque se ele entrar,
com toda certeza, ele vai tomar a Ucrânia. Né? Pode ter grandes perdas, mas vai tomar. Agora, seria uma perda para todos e uma tensão geral. Mas dá 20% de chance aí de a Rússia também não entrar, porque a Rússia também vai perder. Eu vou apresentar isso aqui para vocês. A Rússia vai perder muito se a Rússia entrar na Ucrânia, tá? Isso se os grandes países, as grandes potências mundiais, realmente quiserem agir com firmeza e vão precisar agir com firmeza diante da Rússia. Outra pergunta que acontece muito, o que vai acontecer com a Rússia? É isso aqui que eu quero passar para vocês, né? Se a Rússia entrar na Ucrânia, a Rússia será sancionada, né? Sanções pesadas. Pode também sair do sistema financeiro mundial. Isso deixaria a Rússia isolada, né? Como uma Venezuela da vida, como uma Coreia do Norte da vida. Agora, a Rússia é um país que está rico em ouro. A Rússia tem todas as condições de se manter nesse período. Porém, vocês viram o que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética quebrou financeiramente diante do isolamento que sofreu no mundo, né? Quebrou financeiramente e precisou ser ajudada pelo próprio Estados Unidos. Então, o que acontece? A Rússia pode entrar numa situação financeira caótica, tá? Caótica, pode entrar numa situação financeira horrível se acontecer um real isolamento das potências mundiais. Se as potências mundiais realmente quiserem deixar a Rússia isolada, isso pode acontecer. Agora, se isso realmente acontecer, né, seria uma coisa catastrófica também para outros países, porque a Rússia poderia se unir à China, até que a China também não. A China é um país muito focado no comércio. Se a Rússia for sancionada, a China não vai fazer muita coisa a não ser tentar participar, tentar ajudar a Rússia comercialmente, né? Mas diante de uma sanção, a própria China seria obrigada a se afastar um pouco da Rússia, senão perderia diante de outros países, negócios. Porque se mexer com a questão do comércio da China, aí a China vai para a guerra também, porque é a questão de comércio, é tudo que movimenta a China. Então, no meu entender, se a Rússia entrar na Ucrânia, a Rússia pode sofrer perdas financeiras gigantescas e entrar numa crise financeira nunca vista, né? Agora, se entrar nessa crise financeira, a Rússia vai sofrer? Vai. Mas um país como a Ucrânia, na mão da Rússia, sofrerá muito mais. Vocês lembram da famosa história, né, que aconteceu na Ucrânia, né, nos anos lá de 1932, no período de Stalin. Então, pode acontecer uma reedição de muita pobreza, porque a Rússia precisaria tirar tudo da Ucrânia novamente para se manter diante de uma crise financeira. E aí a Ucrânia sofreria muito mais. Então, isso seria terrível. Outra pergunta, né? O que vai acontecer com a Ucrânia? Meu entender, né, a Ucrânia será saqueada pela Rússia. Os países do mundo não terão negociação com a Ucrânia, o comércio ficará todo parado, porque se a Rússia for sancionada, a Rússia dominando a Ucrânia será sancionada também. Então a Ucrânia passaria grandes privações e grande crise financeira, sofreria juntamente com a Rússia. Agora, haveriam grupos rebeldes, né? Haveria regiões que teriam um grupo resistindo ao Putin, então muita coisa pode acontecer. Agora, o número de perdas dentro da Ucrânia seria gigantesco também. E, como já é contado aí, aproximadamente mais de 5 milhões de pessoas fugiriam da Ucrânia para outros países da Europa. Então, isso aconteceria com toda certeza, tá, pessoal? Logo de cara. Uma outra pergunta, o que pode acontecer no mundo? No mundo, tá, pessoal? O que pode acontecer no mundo se a Rússia entrar na Ucrânia? No meu entender, se a Rússia entrar realmente na Ucrânia, significa que a Rússia não respeitou os alertas dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, e vai depender muito de como o mundo vai reagir. Se houver uma união das potências e rapidamente forem firme com a Rússia, e a Rússia sofrer sozinha, mas sofrer por essa invasão, as potências mundiais podem estar mandando uma mensagem para a China e a China ficar na sua. Agora, se não houver uma ação firme contra a Rússia, logo em seguida, muito provavelmente a China invadirá Taiwan. Essa é uma grande preocupação que existe no mundo. Que aí começaria uma outra crise na Ásia, que a China invadiria Taiwan e começaria a invadir outros países menores também, com quem a China já tem atrito. E aí sim a situação poderia ficar muito pior do que imaginamos, mas isso não aconteceria de uma hora para outra, aconteceria com toda certeza com o tempo, com a progressão dos acontecimentos. Agora, uma grande pergunta, e essa pergunta para finalizar: o que acontecerá conosco, né? O que acontecerá aqui no Brasil, caso a Rússia entre na Ucrânia? O que acontecerá com a economia? A economia, com toda certeza, vai sofrer. Teremos aí as bolsas quebrando, acontecerá uma quebra total em todas as bolsas.
durante esse período da invasão, dependendo de como vai acontecer, o mundo inteiro ficaria olhando, observando, né, os desenrolar desses ataques. Então as bolsas do mundo caem, o que traria logo de cara, né, um travamento no comércio mundial, principalmente na questão do combustível, tá, pessoal? O combustível iria a preços gigantescos, né? Muitos acreditam que o combustível poderia passar de R$10 o litro aqui no Brasil, tá? Então a situação do preço aí dos combustíveis e o comércio mundial seria grandemente afetado, até passar todo o período de a Rússia realmente dominar a Ucrânia e começar as sanções sobre a Rússia e o mundo começar a se reorganizar diante dessa situação, mas haverá um período aí de muita tensão e um período que o mundo ficaria na expectativa, sobressaltado. O que vai acontecer? Né? Esperando. Agora, a verdade é o seguinte, vamos entender. Estados Unidos e OTAN, né, se a Rússia entrar na Ucrânia, como eu já disse aqui para vocês, eles entram aí na questão ética de dizer que a Rússia não deve entrar, mas como não há tratado com a Ucrânia, eles não vão fazer nada diretamente no sentido militar, só estão mandando armas, fortalecendo, mas botar soldados e entrar na guerra diretamente, não vão, como vocês já perceberam. Então a tendência é não acontecer tanta coisa assim no mundo todo, tá? Essa seria a tendência. Agora, como a gente costuma dizer, tem muita coisa que a gente sabe como vai começar e não sabe como vai terminar, tá? Uma situação desse tipo pode começar de um jeito e terminar de outro. Estados Unidos e OTAN está fortalecendo os outros países do leste europeu, né? Letônia, a própria Polônia, os outros países dali. Agora são países que têm tratado com a OTAN. Ninguém acredita que a Rússia vai entrar num país que tem tratado com a OTAN, porque aí a Rússia estaria comprando uma guerra com a OTAN e com os Estados Unidos. Aí seria outros 500. E ninguém acredita que a Rússia realmente entraria, que a Rússia sabe que perderia. No meu entender, essa situação já vai depender muito das nações. Agora, o próprio presidente da Ucrânia, ele chegou a dizer, ele foi num evento que aconteceu em Munique, né, na Alemanha, e diante estava a vice-presidente, Kamala Harris, e o Zelensky, né, o presidente ucraniano, disse que não sabe quem é que está mentindo. Ele disse, alguém está mentindo, só não sei quem. Porque ele não está vendo uma ação firme dos Estados Unidos, da OTAN e dos países em sancionar a Rússia agora, ser firme com a Rússia, ele não está vendo isso. E a Rússia, do outro lado, demonstra que pode invadir a qualquer momento. Então é o seguinte que disse, não sei quem está mentindo nessa questão, mas alguém está mentindo. Então tá muito estranho toda a situação, e eu sempre volto a dizer para vocês, né, da situação toda, a Ucrânia tinha um poderio militar gigantesco quando a União Soviética caiu, né, eles tinham toda uma série, armamentos poderosos, que jamais a Rússia tentaria alguma coisa com a Ucrânia, sabendo que a Ucrânia tinha todo aquele poderio de fogo que poderia ser usado contra a Rússia. A Ucrânia foi convencida pela União Europeia e pelos Estados Unidos, pela OTAN, a abrir mão de todo o seu arsenal. Só por isso daí eu acredito que a OTAN e os Estados Unidos deveria defender a Ucrânia, tá? Porque fizeram eles abrir mão de todo o armamento. E aí acontece outra questão. Como vocês lembram, em 2008, né, começou as manifestações na Ucrânia, que derrubou os governos pró-Rússia da Ucrânia, levando a Ucrânia a ficar mais pró-Ocidente, mais pró-OTAN e pró-Estados Unidos. Por isso você vê uma divisão de força dentro do território, né? 35% a 40% da Ucrânia é pró-Rússia, tá? E 60% da Ucrânia é pró-Europa, pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. Então, mas há uma divisão grande aí de força. Por isso que o Putin avança com medo também de ver o Ocidente, né, ver a OTAN e os Estados Unidos avançar sobre a Ucrânia, que eles consideram de grande importância para a sua defesa, caso aconteça alguma coisa no futuro. Então é toda uma questão de relação de poder, de relação de força nesse momento. Vamos ficar atentos, eu espero ter trago aqui para vocês algumas respostas importantes, espero que você tenha gostado, tá bom? Obrigado, eu carinho da audiência de todos vocês, deixe bastante curtida nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.